Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro. A igreja celebra São Paulo Apóstolo, uma festa, a conversão de São Paulo. E é uma alegria muito grande tê-los conosco aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson. Muitos que nos acompanham pela Rádio Maria ou que nos acompanham pelas plataformas de podcasts. É uma alegria poder compartilhar a Santa Palavra de Deus. A conversão de Paulo, que somos chamados a celebrar e a viver, manifesta o poder da graça que excede todo o pecado. É assim que começa a introdução do livrinho Igreja em Oração, o livrinho da CNBB. E continua. A transformação decisiva de sua vida acontece no caminho de Damasco, onde ele descobre o mistério da paixão de Cristo que se renova em seus membros. Ele mesmo, perseguido por causa de Cristo, dirá: completo na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Esta celebração, já presente na Itália no século VIII, entrou no calendário romano pelo fim do século X. Vamos então ao texto do Evangelho do dia, que é de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje faz parte daquilo que os estudiosos da Bíblia costumam chamar de segundo final do Evangelho de Marcos. O primeiro final do Evangelho de Marcos está em Marcos 16, versículo 8. As mulheres vão ao túmulo, encontram o túmulo vazio e, atônitas, tremendo, cheias de medo, elas voltam, mas não comunicam nada a ninguém sobre aquilo que viram. Ponto. Então, o primeiro final do Evangelho de Marcos é muito abrupto, é muito brusco. É como se a igreja, as comunidades marcanas, ainda não tivessem condições de fazer a experiência do encontro com o ressuscitado. É por isso que um pouquinho depois, algum discípulo, alguém da escola das comunidades marcanas, ou mesmo um companheiro missionário, não se sabe quem, sentiu a necessidade de acrescentar um segundo final, do versículo 9 até
o versículo 20. O texto que a liturgia propõe para essa festa da conversão de São Paulo é este dos versículos 15 a 18. Qual é a tônica? Do versículo 9 ao versículo 14, o texto narra aparições do ressuscitado. Aparições do ressuscitado. Quem quiser verdadeiramente fazer a experiência teologal de encontro com Deus, precisa experimentar o encontro com o crucificado, que é também o ressuscitado. Assim, o Evangelho de Marcos, nesse primeiro momento do segundo final, narra aparições do ressuscitado, inclusive de outros evangelhos. Depois começa aquilo que está no texto que acabamos de ler. Jesus aparece aos 11 discípulos e lhes dá o mandato missionário universal. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esse é o mandato missionário por excelência. Ide, ide, e ide pelo mundo inteiro. Aqui está também a vocação universalística do apóstolo Paulo. A propósito, ele é chamado de apóstolo no sentido amplo da palavra, no sentido lato. Paulo não é do grupo dos 12. Paulo não conviveu historicamente com Jesus. Paulo experimenta a presença do ressuscitado, primeiro, naquele encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. E Paulo vive em profundidade este mandato missionário que acabamos de escutar. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É impressionante a força missionária de Paulo, o elan, a garra, a solicitude pastoral e missionária. Paulo se transformou no grande fundador de comunidades. E ele estabeleceu um método missionário. Inicialmente, a sua base missionária foi Antioquia da Síria, uma cidade grande. Uma cidade grande, de mais ou menos 600 mil habitantes. Em segundo lugar, Paulo escolheu Corinto, também uma cidade grande, mais ou menos 500 mil habitantes. Em terceiro lugar, escolheu Éfeso, capital da província romana da Ásia, e a partir daquela base missionária, a partir de Éfeso, Paulo expande o raio de atuação missionária, juntamente com Tito, Timóteo e uma gama de outros colaboradores e colaboradoras, missionários e missionárias. E por fim, preso em Roma, Paulo escolhe Roma como base missionária. Termina a sua vida em Roma. Então percebam, Antioquia da Síria, Corinto, Éfeso e Roma, estas 4 cidades foram fundamentais na estratégia missionária de São Paulo apóstolo. O fato de ele ser cidadão romano também ajudou muito, porque ele tinha passagem livre em todas as estruturas do Império Romano, nos navios, nos caminhos, na alfândega, nos controles, os controles feitos pelos militares, pela polícia. Então, como cidadão romano, ele teve muita facilidade de utilizar-se da estrutura
de estradas, de hospedagens, de navios. Utilizou-se dessa estrutura do Império Romano para anunciar o Evangelho. O texto do Santo Evangelho de hoje também fala dos sinais. Sinais que acompanham aqueles que creem em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Sinais especiais, milagrosos, reforçam a ideia da autoridade da palavra proclamada. Quando alguém proclamava uma palavra, a primeira coisa que os antigos diziam: o que você me diz ou faz para dar fundamento e autoridade para comprovar aquilo que você acabou de dizer? E aí o Evangelho de Marcos dá uma lista de sinais que corroboram, que apoiam, que sustentam a validade da pregação evangélica. Paulo, grande apóstolo, porque viu Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Mas a sua conversão não é uma conversão moral. Ele era irrepreensível e continuará irrepreensível. Ele acreditava no Deus de Jesus e depois continua acreditando no Deus Pai de Jesus. Vamos então resumir um pouco o caminho que nós fizemos para sintetizarmos esta experiência tão bonita da conversão de São Paulo. O texto de hoje faz parte do segundo final do Evangelho de Marcos. As comunidades de Marcos sentiram a necessidade de acrescentar um resumo de 3 aparições do ressuscitado: a aparição a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús e aos 11 apóstolos. Tudo isso está em Marcos capítulo 16, versículos 9 a 20. Nessas 3 ocasiões, os discípulos têm dificuldade de acreditar. Melhor, não acreditam tanto. Jesus então censura-lhes a falta de fé e os refaz na fidelidade. Paulo também, no caminho de Damasco, teve uma experiência de encontro com o ressuscitado. Como alguém que foi nascido fora do tempo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Tudo aquilo que Paulo tinha como lucro se tornou prejuízo, se tornou lixo diante de um bem supremo. E este bem supremo é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Isso Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículos 3 a 14. Como eu dizia, a conversão de Paulo não é moral, também não é religiosa. Ele continua amando e servindo o mesmo e único Deus dos Hebreus, o Pai de Jesus Cristo. Ele continua justo e irrepreensível. Ele já não coloca a confiança em sua justiça. Aqui está o grande elemento da conversão de Paulo. Ele não coloca mais a força da sua fé, da sua confiança, ele não coloca mais na sua justiça, nos seus méritos. Ele compreendeu que o seu trabalho missionário deve inclusive incluir os gentios, os pagãos. Essa é uma grande descoberta de Paulo. Paulo se torna o grande fundador, pastor de comunidades, sobretudo no ambiente gentil, no ambiente pagão. Aí descobrimos também o nosso próprio mandato missionário. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho
a toda criatura. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.